Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: o método experimental para verificar se um material homogêneo é constituído por uma ou por duas ou mais substâncias diferentes, baseia-se no estudo de mudança de estado de agregação, ou seja, mudança de estado físico da matéria, desse material em função do tempo. Sendo assim, as mudanças de estado que implicam no aumento da desordem do sistema com a absorção de calor são: rapidamente, vamos lembrar dos estados físicos da matéria. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E existem as mudanças de estados físicos. Do sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que vaporização é um nome padrão que a gente tem para essa mudança. Só que a gente tem tipos de vaporização. Temos três tipos diferentes. Temos a evaporação, que acontece em menores temperaturas, né? Temos a ebulição e temos a calefação. Vou dar um exemplo de cada. A evaporação é quando você coloca roupa no varal. Antes de 100 graus Celsius, a água ali ela começa a evaporar. Ebulição é quando você coloca uma água no fogo e ela começa a borbulhar a 100 graus Celsius, se a gente tiver uma pressão de uma atmosfera, e a água começa a passar do estado líquido para o gasoso com ganho ali de energia. E a calefação é essa passagem do estado líquido para o gasoso, só que instantânea. Isso acontece quando cai água numa chapa quente que está a temperaturas acima do ponto de ebulição da água, acima de 100 graus Celsius, por exemplo, quando a gente está falando do nível do mar. Bom, temos a mudança também do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama de sublimação. Essa mudança direta sem passar pelo estado líquido. Aí temos a volta. Do gasoso para o líquido, a gente tem a condensação, que também é chamada de liquefação. Esses nomes não têm diferença nenhuma, tá? Você pode chamar de condensação ou liquefação, é a mesma coisa. Temos do líquido para o sólido a solidificação, que é a formação de um sólido, solidificação. E temos também a volta do estado gasoso para o sólido, que nós podemos chamar de sublimação de novo ou de ressublimação. E aí eu aconselho que vocês pensem da seguinte maneira: se eu chamar se tiver ressublimação na questão, é a volta do gás para o sólido. Mas se não tiver, você pode considerar sublimação como sendo a volta, tá? Hoje em dia, o termo mais correto é utilizar o ressublimação, mas isso vai depender de banca para banca, de autor para autor, tá? Então, ou você vai chamar de ressublimação, que é esse nome, dependendo o autor, dependendo a banca, ele vai considerar como sendo sublimação mesmo. Aí vai do bom senso. Se tiver a palavra ressublimação, ele está considerando aí que do gás para o sólido, o nome que a gente usa é ressublimação, tá bom? Se não tiver, mas a sua única opção for falar que do gás para o sólido é sublimação, você pode sim considerar, caso as outras você tenha certeza que estão erradas, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando sobre um aumento da desordem do sistema com a absorção de calor. Quais processos aqui têm absorção de calor? É quando eles absorvem calor para fazer essa mudança de estado. Ó, o sólido, para ele virar líquido, ele tem que absorver calor. Pensa no gelo. Ele não tem que absorver calor para virar água líquida? Ele absorve. O líquido, ele tem que absorver calor para virar um gás. A mesma coisa vai acontecer em todos esses casos, tá? Na evaporação, na ebulição e na calefação. E a sublimação também. Também, ó, do sólido para o gasoso, ele precisou absorver calor. Esses processos aqui, da esquerda para a direita, a gente vai chamar eles de endotérmicos. Processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor.
tá bom? Então, isso aqui tem relação com a absorção de calor. Agora, não confunda processo endotérmico com reação endotérmica. Aqui não tem reação química. Aqui é um processo de mudança de estado físico da matéria, tá? Não é uma reação endotérmica, é um processo apenas. E o contrário, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou do gasoso direto para o sólido, todos esses processos aqui, eles liberam calor. Então, são processos, vou colocar aqui um P de processos, exotérmicos, tá? Todos liberam calor. Então, a gente já sabe que a nossa resposta, o que a gente está procurando, vai estar aqui, ó, ou é sublimação, ou é fusão, ou é vaporização. Lembrando, claro, que vaporização tem 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Qualquer um desses nomes que seja utilizado no lugar de vaporização está certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, solidificação e sublimação. Solidificação não pode, porque é um processo exotérmico, tá lá embaixo, ó. Solidificação, não pode. A sublimação estaria certa. Vaporização, ok. E condensação, errado. Condensação é aqui, ó. É um processo exotérmico. Fusão e liquefação. A liquefação não pode, né? A fusão tá ok, mas a liquefação aqui, ó, não pode. Ela é um processo exotérmico. Ebulição, ok, tá bem aqui, ó. E fusão, ok também. Letra D é o gabarito dessa questão. A letra E fala de evaporação, estaria ok, só que falou ressublimação, tá? Se ela tivesse dito sublimação aqui, eu consideraria que o autor desta questão, ele está utilizando, se não tivesse o ressublimação, ele está utilizando aquele nome sublimação de sólido para gás e de gás para sólido. E aí eu ia considerar isso como errado, embora isso aqui seria questão para tentar anular a questão tranquilamente. Só que é bom você ter essa noção que tem o nome sublimação, o ressublimação seria o mais correto de estar utilizando hoje em dia, só que muitos livros mais antigos, alguns autores acabam utilizando sublimação também. É claro que esse tipo de questão, ó, colocou ressublimação, aí não tem erro. Você já sabe que é de gás para sólido, tá bom? Então tá errado. A única que está certa é a letra D de dado, que tem os processos de absorção de calor que aumentam a desordem do sistema. Lembrando que a desordem do sistema ela é medida pela entropia, né, que mede o grau de desordem de um sistema. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!